Bitcoins, assunto que no mercado financeiro e nas redes sociais leva muita polêmica, né? E estamos vivendo nesse ano de 2026 uma fase que muita gente está com medo se é o fim do Bitcoin, de outras moedas digitais, se ela explodiu, se ela está vivendo aí sua bolha, seu ápice. E não apenas as redes sociais, mas as sites de notícia, as grandes rádios estão trazendo esse assunto à tona. E o que é verdade? A verdade é, estamos vivendo um ano de tensões políticas, vendas institucionais gigantes como a BlackRock, nós estamos tendo declarações políticas norte-americanas e um sentimento generalizado de aversão a investimento de risco, como o próprio Bitcoin, que é um dos maiores investimentos de risco, além de uma pressão de uma queda de 50% no valor de mercado dos Bitcoins em apenas 4 meses, uma queda muito grande, né? Na data de gravação desse vídeo, só pra você ter ideia, nessas últimas 24 horas especificamente, tivemos uma queda de 17,43% em um dia. O motivo disso tudo é óbvio, gente, né? O medo. O medo tá fazendo muita gente querer se livrar dos seus bitcoins, das suas moedas digitais, antes que perca tudo. Ao ponto que o próprio secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que fez uma palestra muito boa no evento da BTG Capital essa semana, o Scott Bessent, ele descartou resgates governamentais ou bancários para salvar criptomoedas em casos de crise. E isso aumentou mais o medo ainda, né? Outro caso também que as criptomoedas têm uma forte relação com a China. E Trump anunciou ali tarifas de 100% sobre a China e o ouro digital caiu ali de seu valor oficial de 122 mil para 104 mil e pouquinho ali mais ou menos em questão de horas. Trump, na época que ele ainda não era presidente, que era somente um empresário, ele já era um investidor mais tradicional. Então o digital acaba perdendo força quando nós temos um governo mais tradicional na questão de investimento, mais conservador. E qual é o item mais conservador que existe? Qual é? Você deve saber aí, o ouro. E claro, quando se aumenta a compra do ouro, as pessoas compram menos bitcoins. Lembro que essas falas de falência do Bitcoin, o fim do Bitcoin, a morte do Bitcoin não é de hoje, né? Lá em 2011 já se falava muito disso, houve uma queda inclusive de 93% em 2011, 84% em 2015, 83% em 2018, 76% em 2022, e foram quedas muito significativas, né? Mas o que teve de diferente que o Bitcoin se comporta muito em ciclos, né? Porque no ano que teve essa queda, no ano seguinte subiu muito. E falamos então de uma moeda que funciona por fases. Ano passado, só para vocês terem ideia, foi um ano em alta. Empresas compraram ali 96 bilhões em bitcoins ao longo de 2025 e 96 bilhões de dólares. Mas por outro lado, também para fortalecer a estratégia, disse que investirá sempre para subir a Bitcoin, mesmo se ela um dia cair 90% do seu valor. Eu vou dizer a minha opinião aqui agora para vocês. Eu nunca tive essa confiança toda no Bitcoin, sendo bem sincero, apesar de ser uma moeda forte. Mas não é o local que eu deixaria a minha reserva de emergência ou investimentos muito aprofundados. Existe aquela narrativa que ela é o ouro digital, né? Mas o Bitcoin ele sempre se comportou como um ativo de risco que sempre sofre em momentos de estresse. Enquanto isso, nesse mesmo momento a gente fala do ouro, que acumulou forte valorização, por exemplo, nesses últimos 12 meses, ao ponto que o BTC registrou ali uma queda de 33% no mesmo intervalo dos Bitcoins. Ou seja, uma diferença gritante entre os dois ativos, né? Em cenários de maior incerteza, investidores sempre buscam a proteção de ativos que são vistos como mais tradicionais dentro do mercado financeiro. Mas, para você ter uma ideia também sobre esses tipos de ativos, a prata teve uma queda de 30% em um dia apenas, agora durante esse mês de fevereiro. Mas isso aí já é um assunto para um outro vídeo, não vou falar de prata aqui com vocês hoje. O foco aqui é realmente falar sobre os bitcoins. Eu não acredito que agora seja a bolha dos bitcoins, mas também não seria o local que eu botaria meu dinheiro na lenha para arriscar durante esse momento. Porque muitos investidores de previsibilidade alta do mercado estão tirando seu dinheiro hoje dos bitcoins. Muita gente, sim, enriqueceu ao decorrer da história, e vocês conhecem histórias gigantescas que são reais.
mas é um investimento de risco extremo. E eu pergunto, você confia? Você conhece alguma história bem legal? O que você tem a dizer sobre os bitcoins e sobre esse tipo de investimento? Ou você é aquele que confia na poupança e nada além disso? Bem, nesse canal aqui vamos falar muito sobre tudo aquilo sobre ligado à geopolítica, investimentos, economia, mas se você quer conhecer mais sobre isso, conheça os cursos do Centro Universitário Uninter, que com certeza há um curso muito bom aí para você que quer se destacar no mercado financeiro. Enquanto você no próximo vídeo. Até mais!